Você não está perdido, você está somente sem propósito. Fica comigo até o final que eu vou contar um pouco melhor essa história. Eu me chamo Elber Nogueira, sou professor da Escola da Sabedoria e quero te ajudar a encontrar o seu propósito. Uma das histórias mais bonitas que eu gosto do Antigo Testamento é a história de José do Egito. E ela serve como um arquétipo, ela serve como um lembrete de alguém que aprendeu o que é viver por propósito. Vocês conhecem a história de José, o segundo filho mais novo entre os seus 12 irmãos, ele era o 11º, e ele teve um sonho, na verdade dois, que apontavam para o seu destino. Vocês conhecem a história. José, ele sonha, o primeiro sonho que ele tem é que ele está no campo colhendo trigo com seus irmãos e, de repente, o seu molho de trigo se levanta, se coloca de pé e o molho dos seus irmãos se curvam a ele. O segundo sonho, ele sonha que 11 estrelas, o sol e a lua, se curvam a ele. No final das contas, o sonho apontava o destino profético dele, que ele seria o maior entre os seus irmãos. É claro que quando você tem um sonho e as pessoas não compartilham desse sonho, você é rejeitado. Não foi diferente com José. Ele caiu na besteira de contar o sonho dele para os irmãos dele. Aqui eu quero já deixar uma dica para você. Tome muito cuidado com quem você compartilha os seus sonhos, os seus projetos, o seu destino. Deixe que as pessoas vejam você lá e não antes de você chegar lá. Às vezes o segredo, às vezes o mistério, ele te livra de muita enrascada. Existem algumas coisas que você não pode contar para ninguém. Por exemplo, a sua intimidade. É algo que você não deve ficar compartilhando. Por exemplo, a sua situação financeira. É algo que você também não... É bom guardar para você. E a terceira coisa que você precisa guardar são seus projetos futuros. Se a pessoa não está envolvida nos seus projetos, essa pessoa não precisa saber. E José, ele caiu nesse erro. Ele contou para os irmãos dele aonde é que ele estava indo, ou para onde ele estava indo. Resultado, seus irmãos o trancaram, seus irmãos o espancaram, seus irmãos o colocaram no fundo de um poço, seus irmãos o venderam como escravo para o Egito. E depois de ser levado ao Egito, ele é vendido como escravo na casa de Potifar, o capitão da guarda de Faraó. E é aqui que eu quero falar um pouco sobre o propósito. Capítulo 39 do livro de Gênesis, eu vou ler com você uma chave. Ele fala assim: E José foi conduzido ao Egito, e Potifar, um oficial de Faraó, capitão da guarda, um egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o haviam levado para lá. Preste atenção. E o Senhor estava com José, e ele era um homem próspero, e ele estava na casa do seu senhor egípcio. José, então, ele foi levado ao Egito. E lá chegando, essas 6 palavras fizeram uma diferença enorme na vida de José. E o Senhor estava com José. O resultado disso foi que José era próspero em tudo que ele fazia. José, ele avançou na casa de Potifar a tal ponto que Potifar entregou toda a sua casa nas mãos de José. É óbvio que ninguém fica incólume quando está cumprindo o propósito de Deus na vida. A esposa de Potifar quis ter um caso de adultério com José, e José, obviamente, disse que não. Mas isso rendeu uma cadeia para José, uma cadeia injusta. Então, perceba, José teve um sonho de que ele seria o maioral entre os seus irmãos. Se vê espancado no fundo de um poço, numa caravana de escravos, vendido como escravos, prospera e depois que prospera é preso injustamente. Nada poderia parecer aos olhos humanos algo como mais distante do propósito que Deus colocou na vida de José. Porém, o Senhor não abandonou José em nenhum momento.
O Senhor estava com José no calabouço, o Senhor estava com José na caravana, o Senhor estava com José na casa de Potifar. E o capítulo 39, perdão, capítulo 39 de Gênesis, termina com esta frase: E o guarda da prisão não cuidava de nada que estava sob a mão dele, porque o Senhor estava com José. O Senhor o fazia prosperar. O capítulo 39 começa com a seguinte frase: E o Senhor estava com José. E termina com a seguinte frase: E o Senhor estava com José. Interessa muito o lugar onde você está. Se o Senhor estiver com você, Ele vai estar te levando ao seu propósito, ao caminho natural de quem anda com Deus, é caminhar rumo ao seu propósito. Muito tempo depois, quando José já estava com seus irmãos, ele disse o seguinte: Não foram vocês que me enviaram para cá, mas o próprio Deus. José, ele conseguiu conectar os pontos daquilo que parecia ser uma vida sem sentido. Ele só conseguiu conectar esses pontos muito tempo depois. Eu me lembro aqui de um discurso que o Steve Jobs fez para a faculdade de Stanford. Se não me engano, foi no ano de 2015. Que ele chegava no final do seu discurso e falava assim: conecte os pontos. Ou seja, as coisas aleatórias que parecem sem sentido na vida só vão fazer sentido lá na frente. José não entendia a vontade de Deus no calabouço, José não entendia a vontade de Deus na escravidão, José sequer entendia por que o copeiro esqueceu dele durante muito tempo. Mas tudo isso fez sentido no futuro. O que eu estou querendo dizer para você é que você não está perdido. Você só não conseguiu enxergar o propósito ainda, o que é muito natural. Você só não conseguiu enxergar ainda aonde isso que está acontecendo com você está te conduzindo, para onde isso está te conduzindo. Repito, quem anda com Deus não anda sem propósito. Ainda que as coisas não façam sentido no agora, o farão assim que o propósito for cumprido. Ou se você acredita que alguém precisa ouvir o que nós falamos aqui, compartilha, comenta aqui embaixo, diz a cidade de onde você está falando e me diz o que desse vídeo chamou mais a sua atenção. Toca no sininho para poder receber as notificações e a Escola da Sabedoria vai estar sempre aqui para poder te ajudar.